Segue, segue que eu tô te filmando. Vô, Isso aqui. ali é a mina, ó, que nós bebe a água, ó. Lá é a mina. Vamos lá ver, é um poço. Eu tenho muito medo de poço. Mas só tem um portão. É? Vamos. Vai cair aí. E se tiver um jacaré aí? Hã? Vamos subir por aqui, né? Ah, aqui, meu. Vem! Olha aí, não dá pra ver a água, ela é limpinha. E não é rasinha assim, não, ela é mais funda, mas tá tem sujeira. Legal. E quando eu olho para você, Salete, eu vejo você como criação única de Deus, com qualidades indispensáveis à obra do Senhor. O vento não me derrubou, o medo não me parou, o teu amor infinito me salvou, tua misericórdia. No meio da unção, no meio da unção, Mãe que é todo o meu viver, o amor que me faz crescer. Quando a gente se reúne, sempre é assim, é bênção de Deus. Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim.
Olá, irmãos e irmãs, saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. A todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais, recebam a graça, a paz do Senhor nosso Deus como nossa saudação. Eu sou o pastor Donizete Silva, o Zete. Domingo, hoje é 22 de agosto de 2021. Este é o dia que o Senhor nosso Deus ele nos oferece para nós louvarmos, adorarmos a Deus juntos. Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O culto de hoje ele é presencial e online. E você pode, portanto, interagir nos comentários. Você pode também deixar deixar os seus comentários, né? A sua saudação, seu pedido de oração, pode registrar aí a sua participação nesse culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, o Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Maravilha de Deus. Você pode também curtir, compartilhar o culto, curta também a nossa página para ser notificado quando houver novas publicações. Eu lembro a você que os cultos presenciais, eles são celebrados todos os domingos a partir das 17 horas, observando os cuidados para a proteção neste período de pandemia. Você pode vir adorar a Deus com a gente e vai ter algo maravilhoso, algo muito bom, a nossa adoração ao Senhor nosso Deus. Bom, antes da gente começar, eu vou pedir para a irmã Francisca vir fazer uma oração para nós iniciarmos. Eu estou aqui de olho na conexão, eu estou vendo que está um pouco intermitente. A irmã Francisca vai fazer uma oração e depois nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus com o hino. Vai ter que passar lá por trás, irmã Francisca. Hoje a irmã vai falar aí perto dos pés de mamão. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E todos aqueles que nos acompanham, que estão em casa, né? Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, toda sorte de bênção que Deus venha te dar nesta tarde, né? Nós vamos orar e agradecer a Deus, porque Deus preparou um dia muito bonito, uma tarde muito bonita para nós estar aqui cultuando e louvando o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Jesus querido, aqui nós nos encontramos diante da Tua presença para Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor fez no decorrer da semana. Para Te agradecer, Jesus querido, por este dia maravilhoso. Te agradecer, Senhor, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, por todos aqueles, Senhor, que nos rodeiam. Senhor, alcança aqueles que não vai poder estar aqui nesta tarde, mas que está assistindo, Senhor, em casa, que as bênçãos sejam alcançadas sobre aqueles que precisam. Deus, também que o Senhor alcance os vizinhos de frente, de fundo, de lado, alcança cada um. Pai, eu também neste momento eu quero apresentar, Senhor, a vida da Neia, que se encontra lá naquele lugar, não só ela, mas todos que se encontram. Que o Senhor faça aquela visita especial, meu Deus. Que o Senhor possa fazer, Jesus querido, possa penetrar nos pulmões dela, em tudo que for dela, Senhor, e possa repreender todo mal, todo vírus, toda seta, tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor joga por terra. Também abençoa, Jesus querido, a família da irmã Luísa, a família da irmã Genê, a pastora Ruth, pastor Donizete, todos aqueles, meu Deus, que aqui não estão, e aqueles que nos acompanham, Senhor. Que o Senhor possa alcançar neste momento, possa dar graça, possa libertar, Senhor.
Também alcança os netos do pastor que estão ali naquela cidade, também tão perto. Alcança, Jesus amado, também a minha família que mora ali na cidade de Maringá. Deus, alcança os hospitais, aqueles que se encontram na UTI, aqueles que se encontram entubados, meu Pai. Que o Senhor leva, Senhor, a saúde, leva o refrigério para eles. Pai, abençoa, Senhor, o culto dessa tarde, toma a direção de tudo e de todos aqui nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe grandemente a nossa irmã Francisca. Ruth, eu vou pedir depois para você sentar desse lado aqui, está do meu lado direito, mas por uma questão aqui estratégica, sentar desse lado aqui, ó. Isso. E aí vai captar melhor aí a sua voz. Bom, pessoal que está conosco aqui, além dos irmãos que estão presentes aqui com a gente nesse culto presencial, nós temos a Ruth dizendo boa tarde, boa tarde, paz do Senhor. A minha tia Ana Aparecida dizendo boa tarde, Zete e Ruth, ótima tarde, minha tia. Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente tem aqui também a Sandra Batista, minha colega de Curitiba, nos acompanhando aqui também. Deus abençoe grandemente. Obrigado por estar nos acompanhando. Lembrando que você pode interagir aí nos comentários, você pode pedir, né, se tiver necessidade de uma oração, enfim, pode solicitar, enfim, aquilo que o Espírito Santo tocar na sua vida, no seu coração, você pode fazê-lo. Nós vamos cantar aqui, louvarmos ao Senhor nosso Deus. Quem nos acompanha com regularidade, né, você sabe que eu estou utilizando 3 aparelhos dentários e nessa semana foi a semana da revisão. Na verdade, depois que eu estava já me acostumando com essa grade palatina, teve necessidade de remover ela, irmã Francisca. Retirou de manhã e colocou à tarde. Então mudou o posicionamento dela. E aí eu estou me adaptando de novo. E aí amanhã eu volto lá na minha dentista para fazer um outro ajuste, né? Porque ela estava escapando. E aí, interessante, na sexta-feira a gente fez uns comes e bebes, uma reunião pequena, lá só o pessoal que trabalha no escritório, pode fazer aglomeração, e aí dele comer carne, né? E quando foi hoje, a Ruth também, né? Fizemos uma carne de novo, né? Então, e o aparelho foi todo recolocado, então está só uma bênção a minha boca. Mas a gente não para de falar, porque Jesus merece toda a honra e toda a glória, e não paramos de cantar também. Vamos louvar ao Senhor. Não é isso? Eu vou cantar, vou fazer ele exaltado, e depois nós vamos cantar um da harpa. Nós vamos fazer 2, então. O da harpa é Quão Bondoso Amigo é Cristo. O número é o número 200. Aí, pastora Ruth, você que tem uma autoridade, pede para aqueles garotos, não pode ficar andando em cima do asfalto aí. Além deles atrapalharem, né, a celebração, acaba estragando tudo. Só ficar lá, a hora que eles passavam, você para ele e fala, olha, não pode, porque senão estraga, senão eu vou ter que ir lá colocar ordem nessa coisa. É interessante que na minha época, quando eu era criança, não tinha essas coisas, não. Hoje a gente tem umas crianças que parece que não tem pai, não tem responsável. A gente deixa os carros tudo lá em cima para não estragar o asfalto, e as pessoas correndo para lá e para cá o dia inteiro, estragando o que está fazendo asfalto aqui. E aí passou aquela massa, né, que é um pinche, e a gente está evitando até de andar em cima, que é benefício para o bairro.
Aí a criançada, não sei de onde que vem esses cavalos, né? E crianças menores, né? Andando para lá e para cá, troteando com o cavalo em cima da pista de rolamento. Quando o pessoal chegar amanhã, está tudo danificado. É um negócio interessante. Vamos fazer então, ó, vamos cantar aqui Ele é Exaltado, e depois a gente faz o hino 200. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, é exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, é exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Maravilha! A santa dizendo aqui que tudo vai dar certo, né? É isso mesmo, né? Não é você que está usando, não, rapaz. É verdade? Ei, saudade de você, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma colega nossa de Curitiba, né? Uma bênção nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui tentando falar, na verdade, vai dar certo sim. Eu sei que é o desejo do seu coração e com certeza Deus ele cumprirá esse desejo e tudo vai dar certo para a glória do Senhor nosso Deus. Então vamos cantar, Ruth, Quão bondoso amigo é Cristo. Eu vou te convidar para você ajudar a cantar essa música. Vou te convidar para você ajudar eu a cantar essa música aqui. Esse você conhece bem? É melhor, né? Que aí sai aqui o som certinho. E aí hoje nós estamos trabalhando aqui do lado de fora. Está bastante quente aqui, além de ser um período de pandemia. Para nossa segurança, nós estamos fazendo sempre que possível, né? Aqui no pátio da igreja, né? Um quintal, um estacionamento aqui. A gente louva ao Senhor e depois dessa música, nós vamos fazer o ofertório e trazer uma palavra para o seu coração. Os nossos cultos, eles têm aproximadamente de 40 a 60 minutos. Né? A gente está, apesar do melhoramento, né, dessa questão da pandemia, a gente tem bastante cuidado, porque não é porque melhorou que a gente tem que baixar a guarda, né? Inclusive, nós acabamos de orar, né, por uma vizinha que está entubada, e então nós precisamos ter bastante cuidado com isso, não é verdade? Então, indo no número 200. Deixa eu só abrir o seu microfone, que eu esqueci dele. Você não fala nada aí, ó? Ainda bem que eu lembrei. Não entendi. O seu microfone estava fechado. Ah, sim. Coloca ele mais perto aí da boca, tá bom?
Ok. Aí, agora estou te ouvindo. Sim. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levemos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu quero dizer para você que você pode contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, além dos cultos presenciais, aqui aos domingos, todos os domingos, às 17 horas, você pode também adorar a Deus entregando os seus dízimos e as suas ofertas pelos meios eletrônicos. Confere na tela o Pix da igreja, a chave é o CNPJ número 17 439 350 1000 ao contrário 51. A chave é o CNPJ da igreja, como eu acabei de dizer. E nós temos também a conta da igreja na Caixa Econômica Federal, agência 0865, conta poupança pessoa jurídica 11.584.9, a operação é 013. Todas as opções de contribuição eletrônica são em nome da igreja. O comprovante sairá sempre em nome do Ministério Esperança. A contribuição é um ato de fé, de agradecimento, de culto e serviço a Deus, tendo em vista todas as bênçãos que Ele nos dá, mas, acima de tudo isso, o mais importante é o que Ele é para nós. Só adora a Deus, é importante dizer, a pessoa que contribui com contentamento, oferta com alegria, aquela oferta que agrada a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 9, e o verso é o verso de número 7. Bom, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui numa música que nós podemos cantar. Eu vou... vamos fazer o quê? Hoje o título do culto é Reconciliados para a Perfeição. Eu estava ouvindo aqui agora à tarde o Rompendo em Fé, né? Faz tempo que a gente não canta essa música. Deixa eu ver aqui, acho que nós podemos cantar ele. Enquanto isso, os irmãos contribuem com seus dízimos e ofertas e, na sequência, a gente faz aqui a pregação da palavra de Deus. Muito bem. Então, vamos lá.
rompendo em fé. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos fazem aí a contribuição, e você que está acompanhando, se tiver as habilidades eletrônicas, você pode fazê-lo de imediato. Se não, você pode fazer no próximo dia útil, né, que tiver expediente bancário, dirigir-se até uma lotérica, uma agência bancária e fazer a sua contribuição. Deus ele vai lhe abençoar poderosamente. Essa música conhecida na voz de Aline Barros, né? Um lançamento de 1997. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. De novo, cada vez que a minha fé é provada. Tá até bonitinho. Eu vou até abrir aqui a ambiência para ouvir a voz de vocês. Vai ficar legal. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Que bênção, né? Maravilha de Deus, nós louvamos e glorificamos a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Não sei como pode ter ainda ser humano que não adora esse Deus, não glorifica um Deus tão maravilhoso, tão glorioso. Olha que dia maravilhoso, né? Que dia lindo, que tarde maravilhosa. Agora, vocês estão vendo aqui, o sol baixou, está bem baixo aqui, ó, já passando por cima do muro. E aí o que a gente tem aqui? Uma sombra, como dizia o meu pai, né? uma fresca, não é assim? Maravilhosa. Eu lembro, estava conversando com o pastor Mário Ferreira, o pastor que batizou eu e a Ruth.
26 de outubro de 1986. Pastor que me consagrou primeiramente ao diaconato lá no ano de 1987. E aí dizendo para ele, quantas lembranças, né, pastor? Aí ele falou, lembranças boas. A gente lembrando exatamente disso, né? Tinha umas árvores assim, ó, no pátio da igreja também, na frente da igreja, né? 2 árvores, né? Hoje não tem mais, né? Hoje, assim, a modernidade vai chegando, aí, gente, né? É bom a modernidade? É bom, mas assim, às vezes a gente arranca a árvore e não planta outra, não é verdade? Aqui, por exemplo, teve que cortar tudo. Mas o engenheiro já falou, olha, quando terminar tudo, a gente vai fazer um projetinho, plantar todas as árvores, tudo alinhado, deixar tudo bonitinho. Lá não, na igreja arrancou as árvores, está tudo pelado lá, tudo sem árvore, né? E às vezes a gente acha que é vantagem isso, mas não é. Você deve estar ouvindo aí, desde o início do culto, por exemplo, quando a gente vem para fora aqui, você vê a glória de Deus, porque o canto dos pássaros, né? Assim, a irmã Francisca fica nervosa, é verdade, porque é aquela cantoria, não deixa ela dormir até meio-dia, mas assim, mas é bom, né? Não é verdade? Aí eu estou trabalhando agora no posto fiscal, e como o meu plantão é à noite, aí uma coisa interessante, né? Quando dá 5 horas da manhã, 5h30 mais ou menos, aí eu começo a ouvir aquela cantoria maravilhosa dos pássaros. E é interessante, 6 horas, né? 6h05, 6h10 mais ou menos, rapaz, o Senhor chegou aqui a grávida. Então, 6h05, 6h10, a gente vê o quê? Aí uma sinfonia de pássaro, fez aquela cantoria, irmã Francisca. Cantaram uns 5 minutos, mais ou menos, aquela coisa ininterrupta, né? Parece que estão desesperados. Aí tá. Aí quietou tudo. Quando deu umas 6h15, aí outra sinfonia, mas outro tipo de pássaro. Então parece que cada um tem uma hora, né, para acordar, despertar, e eles acordam, despertam assim com aquela alegria. É algo muito bom. É um privilégio, né? A gente ter essa oportunidade de, ao trabalhar, a gente ouvir, né? Ver tudo isso, né? Isso é uma bênção, é algo maravilhoso. Bom, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor nosso Deus, para depois nós fazermos uma oração por todos os irmãos que estão aqui conosco e aqueles que estão nos acompanhando. Eu pensei, na verdade, essa palavra eu venho trabalhando dela um certo tempo, e hoje chegou o dia, né, da gente pensar nesse texto. Certamente, Deus que sabe de todas as coisas, Ele nos traz essa bênção, essa palavra para a nossa vida, reconciliados para a perfeição com Deus, e eu chamo para a gente raciocinar, fazer a nossa reflexão, Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 23. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 23, que nos diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo.
ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Louvamos a Deus pela leitura da sua palavra, que palavra abençoada, palavra maravilhosa. Não é, Stephanie, com esse lindo adereço no cabelo? Olha, isso é uma maravilha, hein? Se fosse um pouquinho mais avermelhado, acho que eu ia colocar aqui nos meus cabelos, ia ficar lindo, né? A Ruth concordou, irmã Francisca. Então, no próximo culto, eu vou ver se eu encontro um desses aí. É? Deixa eu abrir a ambiência aqui. Repita. Liguei o microfone aqui para sair a voz dela, que é tu. Ai, meu Deus do céu. Ela está igual lá o pessoal, né, na época lá dos Baal, lá, né? Grita mais alto. Quem sabe ele foi viajar, né? Dizia o Elias. Não, grita mais alto. Ele deve estar longe, ele não escuta. Assim, ela está fazendo desse jeito, Débora, comigo. Está lá com sarcasmo. Espera aí. Muito bem, então, nessa palavra nós vemos o quê? Jesus é supremo na salvação. Ou seja, ele está acima de todas as coisas. Em Cristo desaparecem as distinções criadas pelo ser humano. Não é assim? Caem com isso as barreiras econômicas, sociais e étnicas, por exemplo. Não tem essa questão, é rico, é pobre, não é assim? É preto, é branco, mora no centro, mora no bairro, não. Tudo é de Cristo. Então, em Cristo, essas coisas que a gente coloca, né? Essas barreiras, em Jesus, tudo isso acaba. Jesus Cristo, ele transformou nós cristãos em uma única família. Somos todos iguais em perdão e adoção. O que importa nessa família é Cristo. E nela não há qualificações ou exigências especiais para viver o privilégio de Deus. Então, não existem essas qualificações, exigências humanas. Qualquer pessoa pode viver esse privilégio de Deus concedido a todo ser humano. Através do sacrifício, Jesus trouxe paz e reconciliação, não só para os seres humanos, mas para toda a criação, nós vimos no texto. Porque não era só o ser humano que tornou-se inimigo de Deus. A criação toda, né, virou aquele absurdo, tudo contaminado. Nós éramos inimigos de Deus, tendo em vista
nossas más obras, a nossa má conduta, mas agora permanece em nossa vida não a má conduta, mas a fé do Evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aceitar e viver é reconhecer Jesus Cristo como única cabeça do corpo que é a igreja. Nós somos guiados por Deus e essa direção de Deus, essa direção ela se dá por meio da sua palavra, por meio do Evangelho. Sendo assim, pastor Arruja, a pessoa que não permanecer no Evangelho não é achada santa, inculpável e irrepreensível. Então isso é importante a gente destacar, porque o amor de Deus, ele é infinito, é um amor maravilhoso. Está posto essa reconciliação, mas exige de mim, exige de você, exige de nós que a gente permaneça no Evangelho. Se eu não permanecer no Evangelho, essa amizade, essa reconciliação, ela desfalece, ela acaba. A reconciliação é uma obra de paz, com o objetivo de reunir antes a criatura, né? Porque sem a reconciliação a pessoa é uma mera criatura de Deus. Com a reconciliação, a pessoa agora ela passa a ser filha de Deus. Olha a diferença. E aí nós podemos dizer, porque nós temos a nossa casa, né? Não é assim? Chega alguém, por exemplo, na minha casa que não é filho, ainda que seja, né, uma pessoa, às vezes, até conhecida da gente, né? Mas assim, ele não tem, normalmente tem ali a área, a casa, né? Ele vai chegar, não é assim? Vai ficar naquela área reservada para receber as pessoas, não é assim? Já o filho não, né? O filho tem toda a liberdade, né? Se ele quiser entrar lá debaixo da cama do pai e da mãe, ele entra, vai lá. Você não é estranho, né? Você não vai chegar, o que você está fazendo aí? É seu abelhudo? Não tem essa coisa. Ele tem essa liberdade. Então, quando nós não estamos reconciliados com Deus, nós somos um estranho, uma criatura. Quando nós recebemos essa reconciliação, você passa a ser filho e filha de Deus. E aí, para um filho, você não nega nada, não é assim? Se possível, você até entrega a sua vida. Está lá o filho, por exemplo. Eu lembro, né, quando aconteceu o Luiz Eduardo Magalhães, lembra que nós passamos numa cidade lá na Bahia, por nome Luiz Eduardo Magalhães? Nós fomos lá abastecer, aí nós aproveitamos, né, comemos lá uma comida baiana, uma cidade nova ainda que eles construíram, muito bonita, em homenagem ao Luiz Eduardo Magalhães, cujo pai dele se chamava, acho que era o mesmo nome. E aí ele tinha mais ou menos uns 40 anos aproximadamente, não lembro ao certo, deu um infarto nele, ele era deputado, né? Lá na Câmara, deu um infarto e ele morreu. Aí o pai chorava, né, e lamentava, e dizia para Deus, mas por que não levou eu no lugar dele? Ele é tão novo, né? A família, eu já vivi, o senhor podia ter me levado. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Mas não é assim o amor do pai, o amor da mãe. A gente prefere que a gente vá, que é até natural, que você vá e o filho fique. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus ele tem esse amor imenso, ele faz de tudo para nos agradar, para nos salvar. Agora, na verdade, que tem muitos filhos que, por mais que você se esforce, ele não quer saber de seguir a orientação do pai e da mãe. É a mesma coisa com Deus. Deus se esforça, Deus tem o filho para reconciliar, mas às vezes o filho, a filha, não quer seguir as orientações de Deus. Então, Paulo lembra aos Colossenses a experiência deles mesmos. Eles já foram reconciliados e, diante disso,
Não há motivo para qualquer rito, cerimônia. Tudo se resume, tudo agora é Cristo. O filho não chega na casa do pai e da mãe, como eu disse, e fica com a cerimônia. Posso entrar? Posso sair? Posso tomar banho agora? Posso tomar uma água? Tem lá uma maçã em cima da mesa, né? Posso comer? Não tem essas coisas assim. Ele tem liberdade. Então, Paulo está mostrando isso. Observe que em Colossenses, no capítulo 1, verso 20 ao 23, quando nós lemos, Paulo lembra aos colossenses da caminhada que fizeram. Eles viviam distantes de Deus, então estavam longe, pecadores, alheios, mergulhados numa sociedade pecadora, corruptos de mente, com uma visão turva da vida e do mundo, cheio de obras más e injustas. Então essa era a condição que eles estavam, longe de Deus. Jesus sofreu em seu corpo o castigo que traz a paz, reconcilia com Deus aqueles colossenses e a nós também. Eles e nós pertencemos agora a Deus. Então, todas aquelas pessoas que são reconciliadas, que observam essa palavra, esse evangelho, o sacrifício de Jesus é reconciliado e passa a pertencer a Deus. Agora, para concluir, como eu disse, esse pertencimento exige um processo de transformação diária. A pessoa vai tornando mais santa a cada dia pela fé. A reconciliação nos desafia, portanto, a desenvolver na consciência, ou seja, na mente e no coração, de que é exigência bíblica, é exigência de Deus, o crescimento na perfeição com Ele. Então, nós não podemos ficar estagnado ou voltar atrás. O cristão, a cristã, uma vez reconciliado com Deus, anda sempre para frente, novidade de vida. É isso que Deus espera. Olha a Stephanie. Com quantos anos está a Stephanie? Então, há 3 anos atrás, quando ela nasceu, que tamanho que era a Stephanie? Ela foi parar até em Maringá, né? No hospital, pequenininha, né? A gente olhava assim, a gente temia até pela vida dela, não é assim? Fizemos campanha, 3 quilos, né? Então, 3 quilos. E nós fizemos campanha, né? E era aquela preocupação, não era assim, né? Ó, Jesus tem misericórdia, né? Agora está ali, ó, dando trabalho. Olha o tamanhão que está. Não é, Stephanie? Ela concorda ainda. Ela diz que ela dá trabalho mesmo. Pelo menos é verdadeira. É isso aí, Stephanie. Falar a verdade. Então, assim, a nossa vida com Deus é assim. Então, eu gostaria que a gente pensasse nessa palavra, meditasse nela. Olha que o Paulo leva eles a pensar onde eles estavam e onde estão hoje. Então, é isso que a gente tem que pensar. Faça essa avaliação, você e Deus. Aonde que eu estava antes? Onde eu estou hoje? Então, assim, a minha vida antes podia dizer que era um inferno. Aí Deus entra, me transforma, abençoa. Agora eu preciso caminhar na fé. Eu tenho que melhorar. Então, por que você cantava antes e não canta mais? Por que você pregava antes e não prega mais? Por que você visitava antes e não visita mais? Por que você recebia tinha tanta força para orar e agora não tem mais? Então, assim, é essa reflexão que a gente tem que fazer. Agora, Deus é ruim? Não, não é ruim. O Pai é o mesmo. O amor, aliás, o amor é até maior, né? Ele vai aumentando. É que muitas das vezes, em vez da gente permanecer no Evangelho, a gente permanece em outras coisas. E é para permanecer no Evangelho. Então, o Evangelho diz, está escrito e fala A. Mas aí, de repente, chega a Laurinha para mim e fala B.
Aí o que que acontece? Eu esqueço do A e começo a acreditar no B. Aí chega a irmã Francisca, fala C. Eu esqueço do A e já pulo para o C. Quando eu vejo, eu estou todo enrolado, porque eu não estou firmado na rocha que é Cristo, no Evangelho. Então a gente precisa meditar e pensar nisso, porque dificuldade a gente tem. Meu Deus do céu, como tem, né? Tá aqui a Ruth me acompanha há alguns séculos, não é? Acompanha há alguns séculos. Gente, quantas dificuldades, quantas coisas, maus entendimentos, né, eu passei na igreja. Algumas coisas os irmãos já sabem. Uma vez o pastor olhou para mim, né, e implicou comigo, porque disse que eu sempre toquei na igreja, né? E aí eu sempre fui aquele rapaz alegre. Eu acho que deve ser por isso. Irmão, falou. Irmão Donizete, por que você ri tanto? Né? E ela ficou incomodado com aquilo. Porque a gente tem, muitas das vezes na igreja, as pessoas acham, irmã Luísa, que para você sentir o poder de Deus, você tem que fazer aquelas caretas, né, que muitos fazem. Né? Eu não sou assim. Então, vivam naturalmente, né, do meu jeito, e cada um tem. Tem que mostrar sofrimento. Exatamente. Né? Então, assim, parece que a alegria da gente parece que incomoda, né, as pessoas. Então, assim, já imaginou que bobagem? E quantas coisas, né? Então, se eu fosse olhar o que eu já passei, né, com irmãos, com irmãs, até mesmo com lideranças, com pastores, que eram meu pastor ou não, meu Deus do céu, né, eu já teria desistido. Mas eu sempre olhei o A. Pode ser quem for. Está falando B, não é o Evangelho, não quer nem saber. É como diz, canta um hino, né? As duas sacolas, né? A coisa que é boa, você põe na sacola boa. A coisa que é ruim, você põe na sacola furada. Então, sempre agir assim. Agora, Donizete e Ruth não têm dificuldades? Gente, como temos dificuldades. Ainda essa semana eu estava compartilhando, né, como eu disse para os irmãos, algumas dificuldades que a gente tem. Aí eu falei para uma pessoa, olha, não, você só... Mas é tão grave assim a situação, porque a pessoa vê a gente sorrindo, você não reclama, né? Enfim, e tal, tudo que pede você faz, né? Mas é tão grave assim a situação, eu falei, olha, eu fiz um relato para você dar uma olhada, né? Não precisa estressar, você só dá uma olhada no relato que eu fiz, e aí, o que você achar melhor, e você decidir, eu acatarei. Né? E aí... Poxa vida, mas eu não achei que era tão grave assim, eu não achei que... Né, mas a gravidade das coisas não quer dizer que a gente vai deixar de servir a Cristo, vai deixar de pregar. Nós fazemos, basicamente, vamos dizer eu, né? Eu e a Ruth, nós temos 3 lives na semana. 3 lives. Quarta, né, às 12 horas. Domingo, às 17, além do culto presencial, por exemplo, está transmitindo. E aí eu tenho ainda uma live temática de música, voz e violão, toda quinta-feira. Então, quarta, domingo e quinta. É praticamente assim, se pegar dos últimos 5 anos, né, vamos pegar 5 anos, é uma raridade a gente não ter feito uma live. Ou é por um problema técnico, que às vezes você não consegue dominar a internet, ou então às vezes porque morreu alguém, como no dia que morreu a irmã Fabiana, nossa parenta de Paranavaí, aí nós não fizemos. Mas assim, tirando essas coisas assim tão, que às vezes não tem como você fazer mesmo viajando de férias, a gente faz. Agora, o que é isso? É porque nós somos bonitos? Não, isso é verdade, bonito nós somos, né? Mas assim, nós somos melhores do que alguém? Não é. É porque eu sei quem eu era e sei quem eu sou. Eu sei aonde que eu estava, irmã Francisca, e sei de onde Deus me tirou, onde Ele me colocou e onde Ele me colocará. Então não vai ser
um problema aqui, uma enfermidade, uma dificuldade que vai fazer com que eu pare. E isso dá trabalho. Porque assim, agora, por exemplo, estou fazendo plantão. Aí eu tenho duas formas de resolver o problema. Pegar a live de quinta-feira, por exemplo, que são lives temáticas. Ou seja, eu poderia, nada contra quem faz, eu poderia ali colocar um karaokê, né? Enfim, canta ali as músicas, tranquilo, né? É a coisa mais fácil que tem. Isso todo mundo faz. Mas assim, por exemplo, na quinta-feira que vem, hoje é dia do folclore. Aí na quinta-feira eu vou falar sobre o folclore brasileiro. Aí tem uma irmã que é atriz, enfim, ela trabalha com teatro, né? Ela falou, nossa, a coisa mais difícil que tem para o cristão é falar sobre folclore. Será? Não é. Né? É que a gente tem uma visão deturpada das coisas. Tudo é difícil para o cristão. Mas assim, cientificamente falando, tecnicamente falando, o que é o folclore? Então tem muitas coisas interessantes, enfim, para a gente entender, né, da coisa. Tem, por exemplo, cadê? Tem um gato aqui, né? A curiosidade lá, ó. Olha lá. Aquilo lá. O que é aquilo lá, Rui? Não é uma curiosidade? Então, e o que a gente fala? A curiosidade matou o gato. É um ditado popular, faz parte do folclore. Então, assim, as pessoas às vezes não percebem isso. E para você fazer isso, eu preciso estudar. Eu não posso chegar numa live, enfim, ficar inventando coisa, né? Eu tenho que estudar. E aí eu tenho uma vida como dos irmãos também. Tem o Neto, tem a Ruth, que me dá um trabalho terrível, Deus me livre, acaba com o meu tempo, não é assim? É verdade, né? Um liga, outro liga. Então, eu tenho as mesmas correrias que as pessoas têm. A questão é só se dedicar. Né? Então, tem que dedicar, ter as prioridades. E com Deus, nas coisas de Deus, a gente faz assim também. Né? Por exemplo, hoje é domingo, hoje eu estou de folga, né? Graças a Deus. Mas eu trabalhei, cheguei 8, 9 e meia, né? Eu cheguei. Foi no domingo passado, eu estava de plantão, né? Domingo passado nós fizemos o culto até às 18 horas. Aí desmontei tudo rapidinho, guardei tudo. Aí fui levar já as irmãs, que a gente sempre busca e leva. Já levei as irmãs e já fui. Né? Aí eu tenho que chegar lá às 18h30. Nunca cheguei às 18h32. O colega chega, já está tudo ajustado, tudo certinho. Já tirei o carro para fora, guardei o meu e estou lá esperando ele. Porque se a gente sair atrasado, é problema para nós. Como é que nós vamos andar voando na estrada de noite? Então, assim, é a consciência que tem que ter. Né? E ele, mesma coisa, né? Chega no horário, porque sabe que se atrasar vai ser problema. Então, para as coisas de Deus, pense nisso. Você que está aqui, você que está nos acompanhando nesse momento. Deus te tirou de um sarco, de um lugar horrível, e te colocou no lugar celestial. Não é para você ficar igual a galinha da Angola, né, que canta, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, né? Assim, aí duas galinhas, uma fala tô fraca, a outra do outro lado, né? Fica aquela cantiga, irmã Francisca. Não, nós temos aqui nos animar, como diz a Bíblia, né? Disse um ao outro, né? Anima-te, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então é isso que a gente tem que fazer. Por quê? A nossa fé é como uma conta bancária, não é verdade? Se eu exercito ela, quando eu chegar, estou capitalizado, né? Então, diante de uma dificuldade, de um problema, se eu tenho dinheiro na conta, não é assim? Você corre lá, você fez a reserva, não gastou tudo que ganhava, né? Guardou um pouquinho, então deu um problema, você tem a reserva. Agora, a coisa mais triste é quando você não tem reserva, né? Não tem reserva, não tem emprego, não é assim. É uma dificuldade, você não sabe onde pegar. Aí você fica à mercê mesmo, né, de alguém entender, Deus usar um, usar outro, não é assim? Então, com Deus é a mesma coisa. Se eu me esforço, faço ali o bem, eu vou ter reserva diante de Deus. Aí, no momento da dificuldade, eu chego, dobro o joelho e falo, Senhor, né, tem misericórdia, né? Aí Ele vai me ouvir.
Mesma figura do filho, para a gente orar e terminar. Se é aquele filho que ouve, não é assim, irmã Francisca? A gente tem um carinho enorme, um amor por todos os filhos. Mas se é aquele filho que te ouve, né, você aconselha, né, ele sempre está ligando para você. Ó, pai, como é que você está? Está tudo bem? Olha, pai, olha, mãe, eu te amo, tá? Não é assim? Independente de precisar de alguma coisa, né? Aí é uma maravilha. Quando ele precisa de alguma coisa, Débora, não é assim? Mal ele abre a boca, você já faz de tudo para agradar. Mas se é aquele filho que, quando ele fala, te amo, você já... Não, fala logo o que você quer. Assim, fala o que você está precisando. Né? A gente já fala assim, né? Porque, olha, é difícil, né? Então, vamos fazer essa reflexão e que essa palavra ela esteja na nossa vida, no nosso coração, e cada um de nós pensemos nisso. Vamos trabalhar ainda mais para o Senhor nosso Deus, colocar as nossas vidas, né, na sua presença. Viu, pastora Ruth? Há quanto tempo, por exemplo, você não prega? Já pensou nisso? Olha só. Exatamente. São todas essas coisas. A Débora ali, ó. Quanto tempo você não canta? A Laurinha, quanto tempo não canta? E aí, gente, não vai adiantar, né, porque eu já tive essas experiências, né? Não vai adiantar, por exemplo, quando acontecer algo grave, aí nós temos que prometer para Deus, Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou ser fiel. Não espere isso. Nós estamos sendo igual o filho, né? Ó, pai, eu te amo. O que você quer? Então, não vamos deixar falar para Deus que nós amamos Ele quando a gente precisa de alguma coisa, né? Vamos trabalhar. E hoje tem tantas oportunidades, né, para trabalhar. Seria uma bênção, por exemplo, né, se alguém dissesse assim, olha, pastor, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, tem culto online hoje, né? Eu gostaria de dar uma palavra hoje no culto online. E aí tem tantas formas de fazê-lo. Você pode fazer, por exemplo, da sua casa, assim, lá direto. Pode gravar, por exemplo, o vídeo e mandar. Pode passar na igreja, por exemplo, no próprio domingo. Pastor, eu quero falar. Na quarta-feira, Deus me deu uma palavra. Como é que eu faço? Podemos gravar, por exemplo, no domingo e soltar na quarta. Assim, quantas pessoas, por exemplo, ora pelo WhatsApp, enfim, faz lá sua live e abençoa a vida das pessoas. É isso que nós temos que fazer, porque nós somos reconciliados. Deus nos chamou para isso, pastora Ruth, e nós precisamos exercitar. Não espere a Débora, nossa, olha, se eu ganhar essa criança e realmente for o que eu estou esperando, 3, 4 do sexo masculino, aí sim, aí depois disso, olha, irmão Francisco, eu vou mesmo agradecer a Deus. Não espere isso. A Bíblia diz que tudo que vir à nossa mão nós temos que fazer. Então não espere. Não, quando eu tiver o meu carrinho, aí eu vou, né? Assim que, olha, eu arranjar um emprego melhor, olha, não é assim que funciona. A gente tem que fazer hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Não é verdade? Não sabemos. Então vamos fazer hoje. Como disse o pastor Rui esses dias, né? Falei, olha, ele que teve uma experiência tão assim amarga, né, na vida, de perder uma irmã, né, uma irmã mesmo, carnal, né, pela Covid-19. Então, ele falando para mim, irmão, não perde tempo, continue pregando, pregue mesmo, faça a obra de Deus com desenvoltura, porque não sabemos, né, do amanhã. Hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei se estarei. Então, fica essa palavra para o seu coração. Nós somos reconciliados pelo Senhor nosso Deus, fomos reconciliados para a perfeição com Deus. Quer usar o microfone? Não, é mais para os irmãos mesmo. Porque assim, a gente está conversando, né? Desde que começou a pandemia, o ano passado a gente pegou Covid. E quando a gente voltou, eu fui a primeira a perder o serviço. Aí logo depois o Rodolfo também perdeu o serviço, que eu tô falando. Perdeu o serviço e a gente não conseguiu
Ele tentava de várias formas, entrou na Visoeste, ficou 29 dias, daí começou a cair os pedidos, a Caixa parou com a padronização, mandou embora de novo, aí pegou um outro caminhão, né? Aí o cara prometeu 1001 coisa, ele fez uma viagem, quando chegou o cara colocou o caminhão para vender, e tudo que a gente tentava, assim, parecia que não era para acontecer, nada dava certo. Nem as diárias, que ele tinha, né, um monte de conhecimento na cidade, ele não conseguia. E daí tem uns 20 dias, mais ou menos, que surgiu uma vaga numa empresa que ele já tinha ido atrás, já tinha levado o currículo, já tinha... Aí falaram que não, que o perfil não encaixava, isso, aquilo. Aí surgiu uma vaga, aí ele pegou e o dono da empresa falou, você vem tal dia para Maringá pra gente conversar. E chegava no dia, ele desmarcava. Aí na segunda-feira agora, ele marcou, rodou, já estava pronto para subir para Maringá, né, para ir para circular. O homem desmarcou de novo. Aí na terça-feira, o filho dele pegou e falou, não, vem para nós conversar. Aí, como o pastor Denizete fala, sempre fui um pouco mais ousada, né? Aí catei os documentos das crianças, catei os dele, os meus, tudo, e coloquei na carteira de trabalho dele, e brigando com ele, pra que eu vou carregar isso aí? É só para conversar, isso e aquilo. Mas Deus sabe o nosso coração, Ele sabe né, o que a gente conversa e tudo. E daí mesmo assim, implicando, aí eu falei pra ele, se ele não levasse, nós ia brigar, daí para não brigar ele levou a carteira. Quando chegou lá, o homem não conversou nada com ele, simplesmente põe ele dentro do carro, levou até Sarandi, fez um exame que os caminhoneiros têm que fazer, né, que é o toxicológico, para ver se ele não usa droga, esse tipo de coisa, e já ficou com os documentos dele para registrar. Aí falou para ele, só que daí você continua tentando lá na cidade fazer umas diárias, porque provavelmente você só vai conseguir começar a trabalhar depois de 10 dias. Porque o caminhão que ele vai trabalhar tá longe, né? Então ia mais em torno de 10 a 15 dias para o caminhão vir, para ele conseguir, né, ir trabalhar. Aí eu ainda peguei e falei para ele, você arruma suas coisas, porque eu tenho certeza que você não vai ficar 10 dias parado aqui. Aí ele, aquele jeitão que as irmãs já conhecem, ainda foi na quarta-feira trabalhar na diária que ele conseguiu para pintar, né? E daí quando foi na quinta-feira, era 9 horas da manhã, ele me ligando. Aí o telefone estava baixo para ninguém não acordar, ele ligou em casa. Que o homem falou para ele que ele tinha até 11 horas para ir buscar o caminhão. Aí ele não tá com o caminhão que é para ele trabalhar. Ele tá cobrindo folga dos outros colegas que estavam com as folgas atrasadas. Aí tá trabalhando já desde quinta-feira. Ele saiu de casa meio-dia. Ele já tá trabalhando. E daí agora ele vai terminar esse pedaço que a gente fala que o pastor deve conhecer, que é o rasga-lona, né? Que é os bate e volta. E assim que terminar esse rasga-lona, ele já vai estar com o caminhão que é para ele, né? Não, que não é dele, assim, de propriedade, mas é o caminhão que ele vai trabalhar mesmo, registrado, e vai estar trabalhando. Daí eu sei que as irmãs sempre tem orado, né? Sempre tem pedido por nós. Glória a Deus. É um testemunho. Para muitos pode não ser nada, né? Para muitos pode ser pequeno, mas Deus sabe o quanto que a gente estava precisando, estava necessitando, né? E que estava difícil, porque a gente procurou e buscou, e teve dia da gente sair os dois, cada um pro lado da cidade, e não conseguir nem diário. E graças a Deus, Deus abriu a porta, e ele tá, agora mesmo estava conversando com ele aqui, e ele já tinha carregado, já estava subindo para Maringá para descarregar de novo na Cocamar. Isso é uma benção, né? E assim, é bom quando a gente faz o que você gosta, né? Trabalhar sempre é bom. Tem gente que não gosta, né? Mas quando você trabalha naquilo que você gosta, né? E ele gosta de... Quem não gosta de estrada, né? Se eu pudesse, eu ficava só viajando, né? Mas não posso, né? Mas assim, é muito bom, eu também gosto muito de estrada. Você tem a oportunidade, né, de conversar, abençoar a vida das pessoas. Então, é muito bom.
E graças a Deus, assim, o Rodolfo, na verdade, se for olhar as dificuldades que a gente tem hoje, né, de emprego, enfim, ele praticamente pode dizer que nunca ficou parado, né? Deus, assim, sempre abre as portas, né, para ele, de um lado ou do outro. Então, isso é uma bênção. É mais um motivo para vocês considerarem, né, a bênção de Deus e, assim, né, alavancar e ficar firme mesmo e agradecer por tudo que Deus ele tem feito. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome e Te glorificamos, porque essa semana foi uma semana abençoada. Tu abençoou de uma forma especial as nossas vidas e a gente pôde ver, ó Deus, que Tu cuida de nós. Abençoa não só a gente, mas abençoa também todas as demais pessoas que relacionam-se conosco, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que viajam conosco, as pessoas, enfim, que falam com a gente, tem essa interação no dia a dia. Eu quero pedir a Tua graça, a Tua bênção. Esse é o início de uma semana que eu quero reputar ainda mais abençoada do que a que terminou ontem, que Tu possa abençoar, proteger, por exemplo, o Rodolfo nesse novo trabalho e por essas rodovias. Protege a minha vida também, que sempre estou nas rodovias também, ó Deus, os meus colegas de trabalho. Olha, Senhor, para o bairro aqui, os nossos vizinhos, abençoa cada um deles, prospera de uma forma especial, concede saúde, concede graça, concede da Tua paz. É a nossa oração, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Está terminado no nome de Jesus. A gente volta na quarta-feira, às 12h17, com muita graça, saúde e paz.